Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, em mais uma live. Essa é uma live especial. Nós estamos aí fazendo diariamente o nosso boletim da leitura bíblica, mas hoje eu gostaria de fazer uma live especial com vocês hoje. Iremos falar da nossa leitura bíblica, mas também vamos lembrar da dor dos familiares que perderam suas vidas nesses últimos dias aí, no Capitólio, nas enchentes, perderam muitas coisas. E a gente não pode se tornar indiferentes. Nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Jesus nos ensinou que se a gente não consegue ter ação física, nós precisamos pelo menos orar e interceder por esses lugares, por essas vidas. E é esse o intuito dessa live hoje, nós nos unirmos para estarmos orando aí por essas famílias que perderam seus entes, aí 10 famílias aí que perderam seus entes brutalmente, no momento de diversão, de descontração, de passeio, e essas vidas aí foram ceifadas por uma tragédia. Então gostaria aí estar aguardando os irmãos aí estão chegando para nós começarmos aí a nosso momento nessa live, momento de oração. Enquanto isso vamos ouvir um pouquinho de Paulo César Baruch enquanto eu oro. Vivemos num mundo cada vez mais frio, mais distante, onde a dor do meu próximo não me afeta, não me atinge, mas quando a dor é minha, eu quero total atenção para mim. A minha dor é mais importante do que a dor do meu próximo. E estamos equivocados se pensamos dessa forma, porque a dor do próximo é a nossa dor. O choro do nosso próximo tem que ser o nosso choro, porque todos nós perdemos de alguma forma. Fazendo a leitura de hoje do nosso leitura bíblica, hoje nós chegamos em Gênesis 37 e a Gênesis 40. E lá são 3 capítulos totalmente voltados, 4 capítulos voltados para a vida de José. E nós vemos que quando Israel recebe a notícia que seu filho José morreu, ele se lamenta, ele chora, ele fala que até o dia da sua morte, e quando ele morrer, ele ainda continuará chorando a morte de José. Tão grande, tão triste foi aquela perda, saber que o seu filho está morto. Mas quando a gente lê o texto bíblico, nós vemos que José não foi morto. Ele foi levado, vendido pelos seus irmãos como escravo. E então aqueles homens venderam ele ao Potifar no Egito. E lá ele serve a família de Potifar como escravo.
ele é injustiçado, ele é preso, quase condenado à morte, e no meio de tudo isso, ele não se esqueceu de que Deus podia fazer. Ele não se esqueceu do que Deus falou com ele. Ele não se esqueceu. Ele se alimentou da esperança que havia em Deus. E neste momento, nessa live, eu quero deixar para que esse vídeo pudesse chegar até esses familiares que Deus ainda olha por cada um de nós. Em meio à tristeza, em meio às dores, as adversidades do dia, Deus continua olhando para nós. Deus continua sendo Deus. E às vezes a gente não percebe por causa da nossa dor, da nossa perda, do nosso momento de tristeza, de luto, que é compreensível, porque senão isso não demonstraria que você amava a pessoa, você admirava, você tinha um certo carinho por ela. Isso te faria um monstro, essa é a palavra, se você não sentisse a dor da perda do seu ente querido. Mas Deus continua sendo Deus, o Deus Consolador, o Deus que traz o consolo nesses momentos difíceis. Nós vemos diversos canais cristãos querendo apontar para uma profecia que já foi dito que isso ia acontecer, ou para aquilo, por um erro geológico, mas se esquece de apontar que tudo está debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, e que Ele tem consolado, tem sustentado, tem nos ajudado nesses dias difíceis. Não tem sido fácil para ninguém, para nenhum de nós no planeta Terra. Perdemos amigos, perdemos entes queridos, perdemos familiares para nessa época de doença epidemiológica do Covid. Agora vem a gripe mas a Bíblia fala que em todas essas coisas, não é só numa ou em outra, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E qual que é a vitória então nossa? Se nós vemos perdas, a nossa vitória, a nossa alegria, o nosso galardão é saber que Cristo Jesus ressuscitou. E que a morte foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória, diz o apóstolo Paulo. E nós não temos como dizermos que Cristo ama pessoas, que Cristo é o amor, e nós ficamos indiferentes com as situações que acontecem na Bahia, que acontecem em Minas. E eu venho neste momento, como um ser humano comum como você, querer orar contigo, trazer um pouco desse acalentar do Espírito Santo sobre a sua alma, sobre o seu coração, que talvez anda triste, anda abatido, que anda talvez apreensível, agoniado, angustiado, com o que vai acontecer com as coisas daqui para frente. Mas tudo está caminhando para a volta do Mestre. Tudo, todos os sinais, todas as profecias estão apontando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Estou voltando, Jesus está voltando. Assim como quando Ló estava naquela cidade e o pecado lá era tamanho que Deus olhou do céu
José falou, olha, aquela terra, a terra geme, a terra chora por causa dos pecados daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Na nossa geração não é diferente, e por isso nós vemos tantas coisas catastróficas acontecendo. Porque a palavra de Deus tem se cumprido. E que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia da nossa casa. Assim como teve com José, porque José, se não tivesse sido vendido para o Egito, mais tardar, veio uma grande seca e ia dizimar a sua família. Mas o projeto de Deus, às vezes nós não entendemos. Nós queremos racionalizar, nós queremos compreender o agora, o já, porque eu estou neste momento. Mas nós esquecemos que o projeto de Deus se chama eternidade. Eternidade a gente não consegue medir. Se a gente pegar uma régua de 30 centímetros, nós vamos medir no máximo 30 centímetros. Para a gente conseguir medir mais, ou nós arrumamos uma régua maior, ou nós mudamos ela de posição. E também é assim para com Deus. A eternidade a gente não consegue imaginar como é que é. A Bíblia nos fala que para Deus um dia 1000 anos é como um dia. Pode eu e você então acrescentar se possível um côvado em nossos dias? Não, a gente não sabe qual o dia da nossa partida, qual que é a hora, qual o instante. Tantas pessoas mais novas do que eu já se partiram por causa de inúmeras doenças, de inúmeros acidentes. E Deus me preservou. Mas até quando? Nós não vemos aí Lázaro, que foi ressuscitado pelo Mestre, a filha de Jairo, que foi ressuscitada pelo Mestre. Nós não vemos andando pela planeta Terra. Por quê? Porque voltaram a morrer. Então, irmãos, a gente tem que sentir a dor do nosso próximo. A gente tem que chorar com os que choram e alegrar com os alegram. É a palavra de Deus que nos diz isso. Chorai com os que choram. E nesse momento nós vemos muitas famílias chorando. Porque perderam algo. Perderam suas casas. Perderam seus bens. Perderam seus familiares. E nós como cristãos não podemos ficar indiferentes. Quando terminar esse vídeo, a primeira igreja batista aqui de Atibaia, PIBA, a igreja que eu frequento, está organizando arrecadações para levar para o sul de Minas, da Bahia, por causa das enchentes. Muita gente perdeu muitas coisas. Se você tem o desejo de ajudar, se você tem vontade de ajudar, ou quer ajudar e não sabe como ajudar, para quem mora aqui em Atibaia sabe que a primeira batista, você pegando a entrada principal, você já vê a PIBA da Fernão Dias. Quem vem de BH sentido São Paulo já vê um prédio enorme escrito PIBA. Lá está aceitando arrecadações para ajudar as famílias que perderam as coisas na Bahia. E se você tem um desejo e a vontade, querer ajudar e não sabe como, aqui embaixo eu vou deixar o link, o telefone para contato, para que você possa fazer a sua contribuição e a sua ajuda. E se você não pode de alguma forma ajudar financeiramente, com alimento, com vestimentos, ore, intercede por eles. Orar não me custa nada, orar não vai te custar nada, mas vai ajudar. Com certeza, muita gente, porque a Bíblia fala que a oração de justo muito pode os seus efeitos. Eu gostaria de orar agora com você e juntos clamarmos a Deus por esses familiares, por esses irmãos na Bahia, por esses irmãos em Minas,
por essas famílias, porque independente da sua ideologia religiosa, da sua ideologia política, são pessoas, são seres humanos que necessitam de socorro. E a Bíblia fala em Salmo 122 que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. E é por isso que nós vamos agora clamar. Pai querido, Pai amado, Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Pai. E nós, ó Pai, como seres humanos, pecadores e falíveis que somos, ó Pai, nós não conseguimos racionalizar, entender, ó Pai, como o Senhor age, como o Senhor trabalha, Pai. Nós queremos colocar o Senhor numa caixinha de sapato, talvez uma caixinha de fósforo e exigir que o Senhor trabalhe conforme a minha vontade, como a nossa vontade, Pai. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que Tu és soberano. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E não há outro além de Ti, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Pai. Por isso, Pai, agora eu te rogo, Deus. Tenha misericórdia, Pai. Visita, Deus, ó Pai, os lares que estão aí à mercê das enchentes, ó Pai. Famílias que perderam seus lares, famílias que perderam suas casas, ó Pai, que necessitam, Pai, de um socorro, Pai. Oh, Deus, levanta homens e mulheres com os corações quebrantados, dispostos a ajudar, Pai. Levanta, Pai, homens e mulheres, ó Pai, que talvez não consigam contribuir financeiramente, mas possam levar, Pai, alimento. Pessoas que possam levar roupas, ó Deus. Pessoas, ó Pai, que talvez não tenham também, Pai, roupas e alimento, também necessitam, mas que podem orar, que podem clamar, que possam buscar a sua face. E o Senhor, de uma forma sobrenatural, intervir, oh Pai, assim como o Senhor já fez na história da humanidade, Pai, mesmo que os homens não reconheçam o Teu agir, Deus, ó Pai. Sabemos que Tu és Deus. Sabemos, ó Pai, que a história humana conta da Sua soberania, mesmo que a ciência não reconheça, mesmo que historiadores não reconheçam agora. Mas no dia que estiver diante do Teu trono, eles terão que reconhecer que só Tu és Deus. Por isso, Deus, ó Pai, oh Pai, que o nosso coração aqui, Pai, no dia de hoje, não venha ser indiferente com a dor do próximo, Deus, ó Pai. Daquelas famílias, ó Pai, que estão chorando seus lutos, ó Pai, da perca dos seus entes lá no Capitólio, Pai, com aquele desastre, Deus, ó Pai. Tu já sabia que aquilo ia acontecer, porque Tu és soberano, Tu és onipresente, onipotente, Pai, nada escapa das Tuas mãos. Por isso, Pai, Te pedimos agora, consola aquelas vidas, porque também a Tua palavra diz que Tu és o Deus Consolador, e não há outro, Pai, além de Ti, nem antes de Ti, senão somente a Ti, que é o Deus Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, Te rogamos, Pai, Te clamamos. Oh, Pai, cuida daqueles que vão pegar a estrada, Pai. Tanto deslizamento de terra, Pai. Oh, Pai, tantas inundações, ó Deus. Ninguém sabe quando que vai vir as forças das águas, mas Tu sabes. Tu segurou, Pai, as águas para que Teu povo pudesse passar no Mar Vermelho, Deus, ó Pai. E, Deus, ó Pai, porque Tu és Deus. As Tuas mãos são poderosas, são fortes, ó Deus, ó Pai. E cremos, ó Pai, que Tu és o Deus que age de uma forma sobrenatural, porque o Senhor não depende de se eu crer ou não crer. O Senhor continua sendo Deus. Se eu pregar ou não pregar que Tu és Deus, o Senhor é Deus. Ó Pai, por isso, Deus, eu Te rogo neste momento e clamo, Deus, ó Pai, juntamente com meus irmãos que estão orando neste momento, ó Deus. Ó Pai, juntamos nossas orações, ó Pai, e pedimos e rogamos, entra com a Tua provisão, Deus, ó Pai, entra com o Teu socorro, Deus. Ó Pai, que a gente possa, Pai, ó Santo Deus, ó Pai, vê, Pai, ó Pai, Teu agir sobre aquelas vidas, ó Deus, ó Pai, sobre a vida, Pai, do povo da Bahia, de Minas, ó Pai, daqueles que têm, ó Pai, de alguma forma necessitado da Tua graça, Pai. Nas UTIs, ó Deus, ó Pai, com
com a Covid, Deus, ó Pai. Ó Pai, com esse vírus de gripe, Deus. Entra, Pai, entra nas UTI, Deus, ó Pai. Oh, Santo Deus, leva o teu servo, leva a tua serva, Deus, ó Pai, que se tem disposto a levar o teu evangelho naquele lugar, Deus, ó Pai, leva uma palavra de conforto, oh Pai, leva uma palavra de alento, oh Santo Deus, ó Pai, é o que te rogamos, Pai, é o que te clamamos, ó Pai, e te adoramos, ó Pai, em nome santo de Jesus, amém, Jesus. Que Deus vos abençoe, para a honra e para a glória de Jesus. E até o próximo encontro aqui no nosso canal Rô Cassiano Beck. Em nome de Jesus, fique na paz.